O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Estamos na 8ª semana do tempo comum. Daqui a pouco vamos dar uma pausa no tempo comum para viver um grande tempo na igreja, tempo da quaresma, tempo penitencial. E já nos introduzindo para esse tempo forte dentro da igreja, Nosso Senhor nos convida, através da liturgia, a fazer já uma revisão da nossa vida. Pensar mesmo na nossa caminhada espiritual, pensar na nossa caminhada enquanto gente neste mundo. Dá para fazer um balanço mesmo espiritual aqui da nossa vida a partir da liturgia de hoje. No livro do Eclesiástico, que acabamos de acompanhar, temos aqui alguns ensinamentos, né? Jesus ben Sirá é o autor do livro do Eclesiástico, que é ali pelo século II antes de Cristo, evidentemente, né? Que ele escreveu, que ele compôs este livro, dando dicas, orientações para alguns estudantes, para aqueles que gostariam de se tornar grandes ali, sábios, ajudando o povo de Deus. E ali ele dá dicas muito preciosas, dicas do comum, do dia a dia, para aqueles estudantes, mas que bom, né? Serve para cada um de nós. E aqui se fala do arrependimento, de não demorar em tardar o retorno para o Senhor. Porque Deus é assim, né, gente? Ele é misericordioso, Ele é misericórdia, Ele deseja que o fiel, que o Filho de Deus, que a Filha de Deus, dê o passo para o retorno, porque Ele está sempre pronto para perdoar. Ele está sempre pronto para dar uma nova chance aos seus filhos. Ele está sempre pronto para dar uma chance para você, para você, para você, para cada um de nós. O Senhor está sempre pronto para dar uma nova chance. E fazendo um balanço da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, às portas aí de um novo tempo, o tempo quaresmal, de uma nova quaresma, daqui a pouco uma nova Páscoa,
vivermos bem este tempo, de que forma? Pensando mesmo na nossa caminhada e agindo. Este homem que se apresentou diante do Senhor no Evangelho que escutamos, uma outra tradução, né, o Evangelho de Mateus vai dizer que era um jovem, aqui não fala que é um jovem, mas ele se aproximou do Senhor, querendo saber do Senhor o que ele deveria fazer de bom para poder herdar a vida eterna. Olha só que sentimento bonito ele tinha, que desejo bonito ele tinha de crescimento, de maturidade espiritual. Eu acredito que todos nós temos também bons desejos, não temos? Você tem um bom desejo? Às vezes erra, né? Erra naquele desejo realmente que é de Deus. Acaba sendo meu mesmo ou seu mesmo. Mas aquele homem queria acertar. O que eu devo fazer de bom? Nosso Senhor apontou para ele os mandamentos, resgatou para ele os mandamentos. Ele, eu sempre fico admirado, né? Ele ousadamente disse, eu já vivo tudo isso aí desde a minha juventude. Aí nosso Senhor pediu para ele, para dar um passo a mais então. Meus irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, nessa quaresma que vamos adentrar daqui a pouco, nosso Senhor nos chama a isso. Tá bom, você já caminha, que bom, você já é um consagrado ao Senhor, já é canção nova, já é um religioso, mas que passo você pode dar a mais na sua fé? Que passo a mais você pode dar de gratuidade? Aquele homem precisava ainda ter um coração mais livre, desapegado. Porque quando Nosso Senhor tocou na ferida, quando tocou nos bens materiais, o que nós escutamos aqui, ele ficou ali cabisbaixo, entristecido, porque ele possuía muitos bens. E está aqui interessante também. Na verdade, ele não possuía muitos bens. Eram os muitos bens que o possuía. Porque ele não conseguiu desapegar dos bens para poder ser livre e seguir a nosso Senhor e amar nosso Senhor. E amar também é uma palavra que aparece aqui. Jesus olhou para ele com amor. Assim nosso Senhor olha para cada um de nós. Aquele homem foi penetrado pelo olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, foi amado e profundamente amado por nosso Senhor. Ele sentiu, ele foi mexido com aquele amor, mas ele não foi capaz de, naquela hora, dar uma resposta de gratuidade, de desapego. Meus irmãos, deixemo-nos olhar pelo Senhor. Deixemos Ele mexer conosco, mas vamos dar uma resposta generosa a esse nosso Deus. Generosidade. Vamos pensar um pouquinho. Aquele homem não foi capaz de se doar, de se entregar. Pensemos nas nossas relações, pensemos nas nossas amizades, pensemos no serviço que nós realizamos também para Deus, na igreja. Qual foi a última vez que a gente fez realmente algo sem esperar nada em troca? Vamos falar a verdade. Qual foi a última vez que nós fizemos? Porque nós temos esta tendência, né, de sempre esperar algo. Gratuitamente. Quando foi que nós fizemos alguma coisa? Servimos o altar sem esperar nada em troca, cantamos sem esperar nenhum elogio, fiz uma pregação sem esperar nenhum feedback, celebrei a Eucaristia sem precisar de nenhuma foto, sem nenhum elogio. Qual foi a última vez que nós fizemos algo gratuitamente? Fiz aquela visita sem esperar que o outro me visitasse depois. Dei um presente sem esperar receber um presente também depois no dia do meu aniversário. Qual foi a última vez que gratuitamente nós fizemos alguma coisa?
pelo irmão para Deus. Porque a gente tem essa tendência de esperar algo. Nosso Senhor chamava aquele homem à gratuidade. Tá bom, você já tem feito tudo isso, mas você precisa dar passos de desapego. Porque ele foi desapegado, não foi? Nosso Senhor se doou, se entregou. E é claro que ele esperava uma resposta nossa, mas também uma resposta de amor. E o que ele desejava de nós não eram os nossos dons, os nossos bens, mas a nossa vida, o nosso sim. É isso que ele espera de nós, porque ele quer de nós o quê? A nossa salvação. O Papa Francisco, tendo feito também uma meditação a respeito desta passagem, em 10 de outubro de 2021, falando dessa gratuidade, falando também da fé que se transforma em vida, nos questiona: como está a minha fé? Vivo-a como algo mecânico? Como uma relação de dever ou de interesse com Deus? Não, eu vou viver essa quaresma e Deus tem que me dar essa graça. Ele não tem que te dar nada. Ele já te deu tudo. Ele já nos deu tudo. Uma relação de gratuidade. Lembro-me de alimentar, de alimentar, deixando-me olhar. Lembro-me de alimentar a fé, deixando-me olhar e amar por Jesus. Deixarmos-nos olhar e amar por Jesus. Deixar que Jesus olhe para nós e nos ame. E atraído por Ele, correspondo com gratuidade, com generosidade, com todo o coração. Deixemo-nos, irmãos e irmãs, olhar por Jesus. Ele nos olha mais uma vez. E Ele nos dá, volto a dizer, uma nova oportunidade, uma nova chance de nós recomeçarmos. Talvez a gente vai cantar bastante nessa quaresma, né? Desta vez é para valer, e que seja mesmo, né, para valer. Que a gente cante isso, que a gente reze isso, que a gente viva isso. Façamos esse exame de consciência. Eu quero crescer, eu quero estar mais íntimo de Deus, mas eu preciso ver, nós precisamos viver essa gratuidade. Fazer tudo também por amor, diante desse amor tão grande que nos envolve, que é o amor de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos olha mais uma vez e nos olha com amor. Nós que desejamos tanto crescer, Senhor, nós que desejamos tanto dar passos largos na nossa caminhada espiritual, como consagrados, como batizados, como filhos de Deus neste mundo, mas ainda, Senhor, sim, ao escutarmos esta palavra, nos vemos apegados, mesquinhos, interesseiros. Senhor, ajuda-nos a fazer com fé, com amor, com gratuidade, sem esperar nada em troca do Senhor e das pessoas que estão ao nosso lado, que estarão ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos esse coração mais grato, mais convertido, e aí sim, maduro para o Senhor e para os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.